Olá, gente amiga, estamos aqui hoje nesses 2 minutos com Deus para falar sobre os dons do Espírito Santo. Essa reflexão foi nos solicitada lá no momento de oração que fazemos todos os dias, agora às 20 horas, antes às 20 horas, agora às 21 horas, né? Falar sobre os dons do Espírito Santo. Como lá o tempo não permite que a gente fale sobre isso, eu estou fazendo aqui para que depois vocês acessem e tenham condição de olhar, de alguma maneira, fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que nós vamos colocar aqui. O dom do Espírito Santo celebra-se sempre nos dias de Pentecostes, né? O envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Todo mundo conhece, isso aí tem Atos 2, né? E mostra exatamente esse momento. Já falamos algumas vezes sobre isso, né? E naquele momento eles receberam os dons do Espírito Santo. E de onde vem essa explicação dos dons do Espírito Santo? Essa explicação vem em Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 3, que diz assim: Um ramo surgirá do tronco seco de Jessé, e das suas raízes brotará um ramo novo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. As igrejas cristãs, de uma forma geral, baseiam-se nesta profecia de Isaías para mostrar os 7 dons do Espírito Santo, né? Que dons são esses, né? A gente vai ver já já. Esses dons é considerado pela igreja cristã como a graça de Deus, né? E aí necessitamos de uma ação direta do Espírito Santo para podermos atuar dentro da virtude e perfeição onde reside o amor supremo. Essa é a ideia. E aí tem uma máxima de Santo Antônio, uma reflexão de Santo Antônio que diz assim: o sopro é a vida do corpo, o sopro é a vida dos corpos. O sopro divino é a vida dos espíritos. O sopro humano nos torna sensíveis. O sopro divino nos santifica, né? Então ele diz exatamente isso. Os dons que Isaías revela, que dons são esses? O dom da fortaleza, né? O dom da sabedoria, o dom da ciência, né? O dom do conselho, o dom do entendimento, da piedade e do temor de Deus. Esses são os 7 dons que ele coloca como ponto de referência para que o Espírito Santo haja em nós, ou seja, um ramo surgirá do tronco seco de Jessé, e das suas raízes brotará um ramo novo, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria, o entendimento, né? O Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. Quer dizer, então, é importante que a gente entenda isso. Que dons Isaías revela? Que dons são esses, né, que se coloca dentro desse contexto? Então, vamos ao dom da fortaleza. A nossa fraqueza de espírito normalmente nos conduz às falhas cometidas em nome das paixões humanas, né, das paixões que acontecem no dia a dia, chamadas paixões internas, né? Aquelas paixões humanas, né? E na grande maioria das vezes, pela pressão do ambiente em que vivemos, né? Nós estamos ali e a nossa fraqueza se expande. Atos que nos transformam em pessoas acomodadas e moralmente fracas, né? Normalmente, no ambiente que você vive, né? Existe uma máxima também colocada, né? Por São Tomás de Aquino, que diz que nós somos fruto do ambiente em que nós vivemos. Santo Agostinho diz, contrapondo a isso, né, diz exatamente que nós podemos mudar o ambiente que nós vivemos, né, com a fortaleza, com a nossa força, né? Então, para vencer essas fraquezas, a carne impõe ao espírito e necessitamos alimentar o dom da fortaleza para que possamos aperfeiçoar e levar a virtude moral, ampliando internamente a coragem, né, para que a vontade de Deus e seus ensinamentos, que nos chegam por meio de seus enviados de amor, possam fazer com que a nossa confiança cresça.
E aí, mesmo em tempos difíceis, né, acreditar que tudo podemos. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, principalmente que somos fortes por habitar em nós a centelha divina do Criador. O segundo dom é o da sabedoria. O sentido da sabedoria humana reside no reconhecimento da sabedoria eterna, né, de Deus, sabedoria eterna de Deus, Criador de todas as coisas. Importante que a gente entenda bem isso, né, e que distribui seus dons conforme os seus desígnios. Para alcançarmos a vida eterna, devemos nos aliar a uma vida santa, de perfeito acordo com os mandamentos da lei de Deus. Quando nós falamos em vida santa, é sempre bom a gente entender que não é uma vida no altar, né? A ação santificada é você fazer o bem sempre, né? Depois vem o dom da ciência, como bem dizia Paulo Apóstolo, inclusive, né? É inegável que temos todos, né, a ciência exata, mas a ciência incha, enquanto a caridade é que edifica. Somos o resultado das leis naturais e só conseguimos conceber essa verdade por meio da ciência, né? Nós somos, olha, dá uma olhada para nós. Nós somos a ciência pura, né? Nós não temos, como é que se movimenta essa ação toda? Nós somos uma máquina perfeita em todos os sentidos. A imperfeição muitas vezes está nas nossas atitudes, muitas vezes nas nossas formas moral de agir, em todos os sentidos, né? Então, valorizar o material sem transformar em ídolos a criação do Pai Eterno. Quer dizer, isso é importante que a gente faça. O quarto dom é o conselho, né? E o dom do conselho é aquele que vem nos socorrer para que obtenhamos, né, sobretudo, a confiança de uma justa decisão. Muitas vezes as pessoas dizem, se o conselho fosse bom, a gente não daria. Mas não é desse conselho só que a gente está falando. É desse dom que ilumina a consciência para que as decisões sejam baseadas na sabedoria, alicerçando ao edifício da moralidade e da prudência e das virtudes na vida humana. Esse é o dom do conselho, né? Aí depois, no quinto, é o dom do entendimento, que torna a nossa inteligência capaz de entender intuitivamente as verdades reveladas e naturais de acordo com o fim sobrenatural que possui, né? Então depois vem o dom da piedade, que é uma graça de Deus na alma que proporciona salutares frutos de oração e prática de piedade. Piedade é fundamental, sabe? É um fruto maravilhoso e transformador da nossa vida. Ter piedade ultrapassa todos os limites dessa ação. E, por último, vem o temor de Deus. Teme a Deus quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. Como diz, né, a Bíblia, as Escrituras, de uma forma geral, devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o reino nos será dado o resto nos será dado por acréscimo. O reino de Deus está dentro de nós. Nós temos ele em nós. E é só uma questão de vitória. Na Nova Palavra, no curso do Fogo Divino, que ensina a verdadeira ação do Espírito Santo, não falamos apenas dos 7 dons, mas 12 dons, que são os 12 frutos da árvore da vida, que expandem o significado dos 7 dons do Espírito Santo, né? Que dons são esses que nós realmente revelamos dentro desse contexto na ação do fruto divino, dessa ação do fogo divino, né? É importante que a gente tenha essa ação. Quais são os 12 dons, né, que não se contrapõem, mas se completam dentro dessa ação, né? Um deles, obviamente, já está aí colocado, né? O dom da fortaleza, esse espírito de fortaleza que a gente tem, né? O espírito da ciência, o espírito da fé, o espírito do conselho, né? Foi colocado ali, o espírito da vocação, você ter vocação para fazer as coisas acontecerem na sua vida, um espírito missionário, você realmente ser um missionário, né? Abraçar a vocação de ajudar as pessoas realmente naquilo que elas precisam, e uma missão sua, uma ação missionária sua, no sentido de você vencer. O espírito do amparo, o espírito amparador, o espírito do testemunho. Eu testemunho sobre os telhados tudo aquilo que é importante para que a vida seja revelada, né? Para que o amor de Deus seja revelado sobre tudo. O espírito animador, está sempre animado, sempre pronto para vencer. Um espírito paciente, aquele que tem fé pacienciosa, sabe esperar, né? Um espírito libertador, aquele que não só se liberta,
mas procura libertar todos aqueles, ou pelo menos não aprisionar aqueles que caminham ao seu lado, e o espírito da caridade, né? Esses são os 12 dons, os 12 frutos da árvore da vida, que mostram exatamente essa ação em você. Quando você passa a ter esses dons, quer dizer, de uma forma geral, você passa a ter dentro de você algo fantástico, né? Que é essa ação do fogo divino. Essa ação do fogo divino que acrescenta em você uma ação nova, um sentimento novo em todos os sentidos. É muito importante que você abra o seu coração para dizer de verdade tudo aquilo que você precisa para transformar a sua vida numa vida melhor. E só existe um meio para você fazer isso. É você fazer com que o seu Santo Espírito, né, se transforme nessa ação e se envolva ou se deixe envolver por essa ação do Espírito Santo para todos os efeitos. É aquele que te consagra e é aquele que te faz santo. É isso? Então, essa é a explicação rápida. Obviamente, né, precisaria de mais tempo para a gente poder ficar falando aqui sobre essa ação que é dons maravilhosos que existe dentro de cada um de nós. Pode ver que cada um desses dons estão dentro de nós. O que nós precisamos fazer é ativá-lo. Fique com Deus. Até a próxima. Não esqueça, vamos estar lá no momento de oração todos os dias, às 21 horas. Fique com Deus.